Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Pagamentos já serão iniciados quarta-feira. Próxima quarta-feira, dia 17 de novembro, vai começar os pagamentos. Amanhã é segunda-feira, feriado nacional, dia 15 de novembro. Amanhã, segundo o ministro João Roma Neto, os dois canais estarão 100% funcionando, ou seja, todo mundo vai ter a informação correta. Quais são essas informações, Alex? Telefone 111. Você liga para o 111 e aí você vai ter a informação de quanto você vai receber agora nesse mês de novembro, Auxílio Brasil, e qual a sua data de acordo com o seu NIS. Muita gente já ligou quinta-feira, sexta-feira, ontem, sábado, dia 13. Muita gente, umas conseguiram, outras não. Umas pessoas ligaram e disseram que foi liberado o valor, depois foi ligar novamente, já alterou o valor, já não tinha o valor liberado. Ou seja, é o sistema que está sendo atualizado, está sendo alimentado. Me responda uma coisa, você já ligou para o 111, já procurou quanto você vai receber, já sabe a data, e você repetiu essa informação, ou seja, ligou novamente, de repente houve outra informação? Eu recebi alguns contatos, alguns inscritos aqui, alguns amigos, disseram o seguinte: Alex, eu liguei para o 111, consegui ter a informação, a data correta que eu vou receber, de acordo com o meu NIS, e também o valor. Só que 2 horas depois eu liguei de novo, e aí já não tinha mais valor liberado, é como se tivesse bloqueado. O que é isso, Alex? É o sistema, gente. O sistema estará totalmente alimentado só amanhã, segundo o ministro João Roma Neto, tanto o 111 quanto o aplicativo. Vocês lembram daquele aplicativo do Bolsa Família? O sistema está sendo atualizado, agora vai ser vai ser aplicativo do Auxílio Brasil. O governo deve anunciar, né, o link correto, porque muita gente quer, lógico, aproveitar e passar um link falso. Não aceite, tá? O link oficial o governo, o Ministério da Cidadania vai anunciar, vai passar corretamente. Então não adianta essa correria. Eu já sempre informo a você que para você entender quanto você vai receber, menos 400. 400 esse mês de novembro, lamentavelmente, não sai devido ao atraso que aconteceu na Câmara. E pode atrasar novamente agora no Senado essa aprovação dessa PEC dos precatórios que vai financiar os R$ 400. Mas eu sempre falo o seguinte, quer saber quanto você vai receber agora nesse mês de novembro? É fácil. Você lembra quanto recebia do Bolsa Família? Quanto era? 130, 89, 41, 200, 250, 350, 460. Tem gente que recebe mais que R$ 400. Sabia disso? Tem. Então você pega o valor que você recebe, por exemplo, 130, Alex, eu recebia antes do auxílio emergencial R$ 130 no Bolsa Família. Então você coloca na calculadora R$ 130, mais 17,84%. É igual vai aparecer aí, o valor que você vai receber, tá bom? Valor, coloca na calculadora, mais 17,84% é igual é o valor que você vai receber nesse mês de novembro. Em dezembro é outra história. Em dezembro ninguém vai receber menos do que R$ 400, pelo menos essa é a previsão do governo. O ministro João Roma Neto falou, e você vai ouvir o que ele disse sobre as pessoas que vão receber mais, porque são valores diferenciados. Valores diferenciados. Eu lembro que esse auxílio de R$ 400 pode ser dividido se PEC dos precatórios atrasar. Você vai entender o que isso significa, tá? Vamos ouvir logo o que disse o ministro João Roma Neto. Ele falou o seguinte, sobre valores diferenciados. Preste atenção o que disse o ministro João Roma Neto. Escuta aí. O programa permanente, o Auxílio Brasil, diferente do auxílio emergencial, que tinha um valor definido, esse programa ele tem um ticket variado de família a família, de acordo com as condicionantes de cada família. Se a mãe tem filho, qual é a faixa etária daquela família, qual é a renda per capita daquela família. Então, no programa permanente, tem gente, muitas pessoas vão receber menos de R$ 100 e outras pessoas recebem até mais de R$ 600, dependendo da configuração dessa família e da necessidade que ela vive. E esse benefício transitório vem justamente para equalizar essa distorção, fazendo com que nenhum dos beneficiários receba menos de R$ 400 nesse período de enfrentamento das consequências sociais da pandemia. Então, esse mês começa o pagamento, como era anteriormente, com o aumento de 17,9%
do programa permanente, e já em dezembro começa a ser pago esse benefício compensatório, que faz com que nenhum dos beneficiários receba menos de R$ 400, mas vai ter gente recebendo muito mais. Pois é, como você ouviu aí, né, tem gente que vai receber menos, 100, 150, 200, tem gente que vai receber mais do que 400, porque vai depender, o que a gente já vem falando, vai depender do tamanho da família, da composição familiar para os benefícios, os bônus serem acrescentados, tá? Antes de falar sobre essa questão dos R$ 400 que pode ser dividido, se a PEC dos precatórios atrasar na Câmara dos Deputados Federais, deixa eu mostrar para você logo aqui que dia 17, notícia boa, né? Os pagamentos finalmente vão começar, 17. Lamentavelmente não são os R$ 400, apenas aquele reajuste de 17,84% em cima do seu valor antigo do Bolsa Família. Você que tem o final do NIS 1, você vai receber dia 17 de novembro. Aí vem NIS com final 2, dia 18 de novembro. NIS com final 3, dia 19 de novembro. E aí segue NIS final 4, dia 22 de novembro, NIS com final 5, recebe dia 23 de novembro. NIS com final 6, recebe 24 de novembro. NIS com final 7, recebe 25 de novembro. NIS com final 8, recebe dia 28 de novembro. NIS com final 9, recebe 29 de novembro. E NIS com final 0 vai receber dia 30 de novembro, portanto, esse aí é o calendário que começa, portanto, quarta-feira, próxima quarta, final do NIS 1, tá, gente? Alex, eu fiquei preocupado com essa história de que pode ser dividido, me explica aí. O Auxílio Brasil de R$ 400 pode ser dividido se PEC dos precatórios atrasar. O governo desenha um plano B para pagar o benefício ainda esse ano, mesmo se a votação atrasar no Senado. Eu já venho falando sobre isso, mas muita gente fica tocando na tecla. Alex, é possível ter isso? Uma divisão? Como assim? Então, acompanhe esse vídeo para você entender. O governo trabalha com 3 alternativas para pagar o benefício médio de R$ 400 mensais aos beneficiários do Auxílio Brasil. Caso a apreciação da proposta de emenda constitucional, a PEC dos precatórios, que abre espaço no orçamento da União, não seja votada pelo Senado até o começo de dezembro, o pagamento pode ser dividido, atrasado para janeiro, com valores retroativos a dezembro, ou realizado após a publicação de uma medida provisória extraordinária. Isso, sabe o pior dos cenários? É isso. Se tudo der errado, o que pode acontecer é isso. Quem está falando isso é o próprio governo. O calendário de pagamento do novo programa social do governo que substitui o Bolsa Família começa agora, dia 17 de novembro, próxima quarta-feira. Mas ainda sem definição sobre a PEC, o governo vai dar apenas esse reajuste de 17,84% no valor médio dos benefícios para 14,7 milhões de famílias nesse mês de novembro. Ou seja, começará com benefício médio, cerca de R$ 217, e não com os R$ 400 prometidos e esperados pelo governo. Quando falo o valor médio de R$ 217, é que tem gente que vai receber menos. Tem gente que vai receber bem mais, como você ouviu aí o próprio ministro João Romão Neto falando, tá? É valor médio, 217. O valor cheio, que valeria até dezembro de 2022, está previsto para começar a ser pago só no próximo mês, mas depende da aprovação dessa PEC. O número de pessoas que vai receber o benefício também será limitado, nesse primeiro momento, ao universo dos que recebiam Bolsa Família, ou seja, só o pessoal do Bolsa Família, 14,7, recebe nesse mês de novembro. O complemento, mais 2,5 milhões de pessoas, essa seleção, esse peneirão vai acontecer em dezembro, pessoal que está no Cade Único, pessoal que está na fila de espera do Bolsa Família, mães, chefes que não têm Bolsa Família, mas têm um Cade Único, famílias com idosos e deficientes na sua composição, esses terão prioridade pelo que os parlamentares, o que o governo, os técnicos vêm falando, tá? Alex, esse plano B para atraso na votação, como seria? É o seguinte, o relator da PEC do Senado, Fernando Bezerra, de Pernambuco, ele aventou, ou seja, falou a possibilidade de votar a proposta na Comissão de Constituição e Justiça, ou CCJ, entre os dias 23 e 24 de novembro. Hoje é dia 14, ou seja, daqui a 10 dias. No plenário, o esforço será pago, o esforço será para aprovar essa PEC, vai até dia 3 de dezembro, ou seja, para pagar os R$ 400 se for aprovado.
Eu vou repetir essa informação para você entender. No plenário, né, os senadores, enfim, o esforço será para aprovar a PEC. Vai até 3 de dezembro. Seria um prazo maior. Só que aí prejudicaria o pessoal do Auxílio Brasil. Quanto maior o prazo para definir isso, pior fica, porque já está sendo rodada uma próxima folha. Como aconteceu agora em novembro, que devido ao atraso na Câmara, em vez de sair os 400, está só saindo esse reajuste. Mas integrantes do governo começam a desenhar alternativas para contornar um eventual atraso na votação. Por isso entra na situação do MPE, interlocutores, assessores, técnicos, parlamentares, enfim, interlocutores do Planalto, afirma que o presidente Bolsonaro está determinado a pagar sim esse Auxílio Brasil no valor de R$400, valor mínimo para todas as famílias agora em dezembro, como um presente de Natal, ou seja, para ele tentar honrar o compromisso. Se atrasar o Senado, paga os 400, tá? Os 3 caminhos alternativos passam por pagar o benefício em folha suplementar ao longo de dezembro, pagar o auxílio em janeiro com valores retroativos a dezembro ou editar uma medida provisória com emissão de crédito extraordinário, a MPE, fora do teto de gastos que limita o crescimento da despesa à inflação. Entendeu? Repito, os 3 caminhos alternativos passam por pagar o benefício em folha suplementar, caso atrase essa PEC, pagar o benefício em folha suplementar ao longo de dezembro, pagar o auxílio em janeiro com valores retroativos a dezembro ou editar uma medida provisória extraordinária fora do teto de gastos que limita o crescimento da despesa à inflação. Em dezembro, por causa dos feriados do fim de ano, eu lembro que o cronograma de pagamento do Auxílio Brasil está previsto para começar no dia 10 e não nos últimos 10 dias úteis. Então, devido aos feriados, fim de ano, Natal, vai começar os pagamentos em dezembro, dia 10. Técnicos envolvidos nas discussões avaliam que o Ministério da Cidadania terá condições de pagar o novo auxílio se o Senado concluir a votação da PEC até o dia 30 de novembro, quando está previsto um esforço concentrado no Congresso, ou seja, os senadores que fazem situação, que apoiam o presidente, vão tentar agilizar isso. Lembro que são 81 votos, 81 senadores. O governo precisa de 49 para aprovar. 30 senadores já vão votar contra, isso que a gente vem acompanhando. 30 senadores que fazem oposição já dizem que vão votar contra. Então, se você pega 81, diminui 30, sobra 51. Precisa de 49 votos. E se mais 2 ou 3 senadores também votarem contra? Aí reprova, veta essa PEC. E se isso acontecer, lembra do auxílio emergencial? E o governo já vem com aquele plano com o presidente? Aí entra essa situação de prorrogação. A princípio, não haverá alterações no texto aprovado pela Câmara dos Deputados. No entanto, ajustes não são descartados para facilitar a tramitação no Senado. Para evitar isso, já se discute fazer mudanças por medidas infraconstitucionais, como portaria, como exemplo, ou mesmo uma PEC paralela. Bem, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, de Tocantins, disse que a tendência é o Senado aprovar a PEC porque o texto já foi ajustado na Câmara, com a inclusão dos precatórios, a educação entre as prioridades de pagamento e o parcelamento da dívida previdenciária dos municípios, o que trouxe apoio de prefeitos e governantes. E aí, o senador disse, não há mais uma oposição frontal à PEC no Senado. Isso a gente vai saber quando sair o resultado da votação. Ele acrescentou também que 1/3 dos senadores vai disputar as eleições no próximo ano e que vão precisar de apoio desses prefeitos, desses governadores. Além disso, a PEC tem apelo social ao elevar o valor do benefício para as famílias vulneráveis, ou seja, os 400. O texto aprovado na Câmara muda o cálculo do teto de gastos e abre espaço no orçamento para uma despesa extra de mais de 91 bilhões de reais nesse ano eleitoral, 2022. A proposta adia o pagamento de dívidas contra a União reconhecidas pela Justiça. O presidente Bolsonaro sempre fala isso. Passaram décadas resolvendo essa questão dos precatórios e sobrou para mim pagar. Como é que eu vou pagar esses precatórios agora? Se eu pagar, eu vou ficar liso, o governo vai ficar liso. E aí vai deixar de honrar compromissos, principalmente essa população carente, que é o pessoal do Auxílio Brasil. Pelo menos é isso que o presidente Bolsonaro vem falando, ou seja, é moído, é problema. Para a economia, a PEC dos precatórios evita um puxadinho do teto em ano eleitoral.
A equipe econômica do ministro Paulo Guedes considera que a PEC, que essa proposta de emenda constitucional dos precatórios, cria um espaço permanente para novas despesas e evita a discussão de um novo puxadinho no teto de gastos, às vésperas do primeiro turno das eleições em 2022. Essa posição tem sido reforçada por integrantes do Ministério da Economia e senadores na fase de tramitação da PEC no Senado e também a investidores. Na avaliação dos técnicos, o cenário de puxadinho, considerado pior que a atual solução, acabaria acontecendo caso fosse aprovado o estado de calamidade com um plano B para financiar um benefício social de R$ 400 até dezembro do próximo ano, como quer o presidente Bolsonaro. Esse instrumento é considerado frágil pelo Ministério da Economia porque proporcionaria um aumento apenas temporário do espaço fiscal, com uma redução do valor-benefício, é considerado praticamente inviável politicamente. Depois das eleições se formaria um impasse. Com a PEC, embora parte do benefício do Auxílio Brasil seja temporária, essa folga dentro do teto de gastos, que é a regra que limita o avanço das despesas à inflação, será duradoura. A PEC dos precatórios libera 91 bilhões de reais de espaço no orçamento do próximo ano, por meio da mudança na regra de cálculo do teto e do adiamento da parte dos precatórios, como são chamadas dívidas judiciais. O governo quer pagar agora, aprovando essa PEC, dividiria R$ 400, aliás, 40% agora para 2022, pagaria quem precisa receber até 60 salários mínimos, ou seja, empresas, aposentados, pensionistas que ganharam na justiça e que devem receber até 60 salários mínimos, o governo vai pagar agora em 2022. Liberaria 40% para pagar tudo isso. Quem precisa receber, por exemplo, uma indenização de mais de 60 salários, acima de R$ 66 mil, nesse caso entraria nessa parte de 40%. Tá? Então você receberia 40% em 2022, em 2023 receberia outra parte, 30%, em 2024 o restante mais 30%, seria 40%, mais 30%, mais 30%, 100% e zeraria essa conta. Esse é o plano do governo Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes. E aí facilitaria, teria dinheiro no caixa, né, para poder pagar os 400 agora em dezembro até 2022, até dezembro de 2022. Essa é a matemática que o governo quer. Onde entraria a prorrogação? A prorrogação entraria caso a PEC não fosse aprovada. Mas vários parlamentares, comentaristas, especialistas, defendemos, compartilhamos da mesma ideia. Já que tem um plano chamado prorrogação, se a PEC não passar, o que custaria? A PEC passando vai pagar 400 a 17 milhões de pessoas no Auxílio Brasil até dezembro do próximo ano. Ninguém vai receber menos do que R$ 400. Então pega esse outro plano, que é para prorrogação, e ajuda 25 milhões de brasileiros, pelo menos 2 meses, novembro e dezembro, para que essas pessoas tenham um fim de ano digno, um Natal digno, gente. Vem aí a ceia. Essa é a ideia, é não descartar essa prorrogação, porque ajudaria 25 milhões de pessoas. Seria bom para essas pessoas receberem uma prorrogação, o pessoal do Auxílio Brasil já vai receber no mínimo 400, 17 milhões de pessoas, e seria bom até para a reeleição do presidente, porque ele conseguiria, com uma cartada só, ter o futuro apoio aí de mais 25 milhões de pessoas. Não estou dizendo que 25 milhões de pessoas, tendo essa prorrogação para novembro e dezembro, vão querer apoiar o presidente Bolsonaro. Muita gente não vota, porém outra parte está indecisa. E com essa definição, prorrogando, muita gente já pensaria 2 vezes em apoiar o presidente na segunda reeleição ou não. O pior é se não ter prorrogação. Aí, selaria de vez. Muita gente ficaria indignada e nem pensaria em votar no presidente. Está entendendo a matemática? Ô Alex, o negócio agora é aguardar e esperar toda essa definição. O negócio agora é aguardar, esperar toda essa definição, justamente. Bem, eu sempre digo que a gente também pode fazer a nossa parte, tá? Compartilhando esse vídeo, marcando os seus senadores que irão votar. Então, essas são as hashtags. Dá uma olhadinha aí. Se você quer a prorrogação, hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Tudo junto, hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Se você quer os 400, hashtag quero meus 400 com a PEC aprovada. Tudo junto, hashtag quero meus 400 com a PEC aprovada. Se você quer o gás, hashtag quero meu gás dos brasileiros. O gás já foi aprovado na Câmara e no Senado. A expectativa é que o presidente Bolsonaro assine, sancione isso aqui essa semana. E aí saia no Diário Oficial da União
todas as regras. Quem vai ter direito hoje, se fosse aprovado? Pessoal do BPC tem direito, benefício de prestação continuada. Mulheres vítimas de violência doméstica também terão direito. E o pessoal do Auxílio Brasil, há uma dúvida se apenas o pessoal que faz parte das categorias de pobreza e extrema pobreza, ou se o pessoal que recebe acima da média do Auxílio Brasil também vão ter direito. Isso aqui ainda vai ser definido. Por isso, você pode fazer a sua pressão. Isso é opinião pública, gente. Hashtag quero meu gás dos brasileiros e marca o seu senador, tá? E aqui, por fim, hashtag Senado, vota logo na PEC, para não ter problema de atraso. Hashtag Senado, vota logo na PEC. Marca aí o seu senador no seu estado, tá? Marca, faz a tua parte também. Compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, tá? Você é a favor da prorrogação, é a favor da PEC dos 400, enfim, comenta aqui, compartilha e marca o seu senador, tá bom? Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Forte abraço, um domingo especial, abençoado por Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.